Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 8, que tem como tema a bondade que confere vida. Nós vamos abordar aqui mais um aspecto do fruto do Espírito, que é a bondade, que, como a lição diz, ela é gêmea da benignidade. A bondade, ela expressa a vida. Para quem não sabe, a vida é resultado da bondade. Nós só existimos, nós, os seres humanos, a vida humana, todas as vidas, na verdade, tem várias espécies, né? Tem a espécie humana, nós vamos falar aqui da espécie humana. A espécie humana é resultado da bondade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ia criando as coisas e a Bíblia expressa e viu Deus que era bom. Isso significa que tudo que existe é resultado da bondade de Deus. Então, a própria vida é resultado da bondade. Isso significa que o fruto da bondade, ela se empenha, assim como Deus agiu, trabalhou, criou e fez a vida, a bondade como fruto do Espírito, ela se empenha em trabalhar em prol da vida, em prol do bem-estar alheio, em prol do ser humano, em prol da alegria alheia de si próprio e também do próximo. Então nós vamos aprender aqui aspectos da bondade e o benefício da bondade como fruto do Espírito. O texto áureo está baseado em 1 João 3,15, que diz: qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Um aspecto que a lição vem abordar é que nos dias de hoje existe muita falta de amor. As pessoas estão se aborrecendo constantemente. E justamente o Espírito de Deus tem o interesse de conferir a bondade para os seus filhos, para que nós possamos propagar essa benignidade, esses atos amorosos para com o próximo, que expressam a vontade de Deus, o amor de Deus. E a lição vem abordando que existe muitas pessoas feridas, existe muita falta de amor, no que diz respeito principalmente a tirar as vidas das pessoas, como é o caso do aborto, que a lição vai abordar também. Então a bondade vem para lutar contra essa falta de amor que gera morte. E a bondade, em contrapartida, vem gerando vida e promovendo vida. Essa é a vontade de Deus. Verdade prática, a vida é um dom de Deus. E ninguém tem o direito de tirá-la a não ser o próprio Deus. A lição tem 3 partes. A leitura bíblica em classe está baseada em Mateus, capítulo 5, do versículo 20 ao 26. A primeira parte da lição diz: bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. Note aqui que o alvo é o benefício próprio, mas também o dos outros. Segunda parte, homicídio, a destruição do próximo, que é a total ausência da bondade, que gera o homicídio. E a terceira parte, sejamos bondosos e misericordiosos. A primeira parte da lição, o firme compromisso como fruto do Espírito. O firme compromisso para o benefício dos outros. Primeiro tópico, bondade como fruto do Espírito. Ponto de destaque. Quem foi transformado pelo Espírito de Deus, naturalmente será inclinado a fazer o bem. Então, naturalmente, quem foi transformado pelo Espírito de Deus, ele vai ser inclinado a fazer o bem, ele vai procurar fazer o bem. Esse é um dos intentos da sua vida, quem é transformado pelo Espírito. Subsídio teológico. A palavra bom, de Atos 11 e 24, vem do grego agathos, e significa pessoa melhor e de boa disposição. Tá? Se você for ver Atos capítulo 11, versículo de número 24, você vai ver ali a palavra bom. Essa palavra bom vem do grego agathos, que significa pessoa melhor, não só a bondade em relação ao próximo, mas a pessoa ela melhora, porque ela recebe o fruto do Espírito e automaticamente ela vai agir, ter disposição para ajudar o próximo. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Esse bem aqui, no original, ele significa, vem do grego agathos, e significa pessoa melhor e também de boa disposição.
Isso significa que quando o Espírito Santo habita em alguém, esse alguém se torna melhor e mais disposto a ajudar o próximo. Olha a importância do fruto da bondade. No original, essa pessoa, ela recebe o fruto do Espírito, pelo Espírito Santo, ela mesmo se torna melhor, porque esse é o trabalho do Espírito Santo no coração do homem, fazer com que o homem melhore diante de Deus, ele se torna melhor e mais disposto em ajudar o próximo. Aplicação: quem tem o fruto do Espírito, chamado bondade, esse alguém melhora consigo mesmo e com os outros. Aleluia! Olha a importância do fruto chamado bondade. A pessoa melhora consigo mesmo e também melhora com os outros. Louvado seja Deus. Tópico 2, a bondade de Deus. Ponto de destaque. A bondade de Deus é inigualável. Tá? Por isso que ela é singular, como disse o autor aqui da lição. Ela é singular, inigualável. Tá? Subsídio teológico. No princípio, quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus ia fazendo e vendo que era bom. A Bíblia diz, e viu Deus que era bom, no hebraico, que tov, bom, que era bom. Isso significa que tudo que existe, olha só, isso significa que tudo que existe é resultado da bondade de Deus. Então, se alguém perguntar, Deus é bom? Só diga para a pessoa, olhe tudo que existe. Tudo que foi criado é resultado da bondade de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus fazia e via que era bom. Então, isso significa, no original, que era resultado da bondade de Deus. Aplicação: quem é bom, cria coisas boas. A exemplo de Deus, nós, os seus filhos, vamos nos empenhar em fazer coisas boas, criar coisas boas e viver em prol das coisas boas, porque é o resultado do fruto da bondade. Terceiro tópico, um homem bondoso e uma mulher bondosas. Ponto de destaque, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que revelaram o fruto da bondade. Isso é a Bíblia. A Bíblia não foi escrito simplesmente para dizer o que aconteceu. A Bíblia é um livro que foi escrito para mostrar o que Deus ainda faz. Se Deus usou pessoas no passado com a bondade, continua usando nos dias de hoje. Subsídio teológico, em Atos, capítulo 9, versículo 36, a palavra boas vem do grego ágatos, é a mesma expressão. A mesma expressão de Atos 11, 24 e também Atos 9, 36. É a mesma expressão do grego ágatos e expressa a bondade que torna uma pessoa melhor. E, consequentemente, as suas ações melhoram em relação ao próximo. Você vai ver aqui a passagem de Atos 9 e 36, muito conhecido da igreja, só fazer leitura e fazer menção. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Eu tive o privilégio de conhecer Jope e conheci ali as vielas de Jope. E ali naquela localidade, se você ir lá em Israel, em Jope, nos dias de hoje, vai ter lá um monumento, uma grande baleia, tem uma praça bem bonita, ali tem a casa de Simão, o curtidor, e algumas vielas ali que indicam a proximidade onde morava essa irmã Dorcas. E a Bíblia diz que ela era cheia de boas obras. Essa palavra boa, do grego ágatos, significa uma pessoa que se torna melhor, e, consequentemente, suas ações melhoram em relação ao próximo. Tá? Aplicação: um dos grandes objetivos de Deus é manifestar sua bondade por meio das nossas ações. Então, um dos grandes objetivos de Deus é manifestar a bondade dele por meio de nós. Então, isso revela a grande finalidade do fruto da bondade em nossas vidas. Não só para que Deus seja revelado como bondoso, mas para amenizar a aflição do próximo com as nossas boas obras. Tá? Então a bondade só gera benefício. Segunda parte, olha só que coisa terrível, homicídio, a destruição do próximo. Isso aqui é a total ausência da bondade, por isso que existem muitos homicídios no mundo hoje. Primeiro tópico, não matarás. Outro destaque, a vida é extremamente valorizada por Deus. Então, foi Deus que criou a vida e ele valoriza ela, cuida dela, extremamente.
Subsídio teológico. O sexto mandamento expressa uma ordem de Deus para com os deveres em relação ao próximo. Nós sabemos que dos 10 mandamentos, nós temos ali cerca de 4 mandamentos no que diz respeito aos deveres para com Deus. Nós chamamos de deveres internos e o restante dos mandamentos de deveres para com o próximo. Nós chamamos de deveres externos. E o sexto mandamento, não matarás, está intimamente ligado à proteção da vida e à valorização da vida. Só que Deus ele não dá um mandamento para ser cumprido às cegas. Ele coloca o sentimento dentro do coração para que a gente não simplesmente cumpra um mandamento por obrigação, mas que nós possamos entender o porquê de fazer aquele mandamento e ter o objetivo no coração de sentir prazer em cumprir a vontade de Deus. Então Deus coloca a bondade no nosso coração. Aqueles que têm o fruto do Espírito, a bondade, não precisa estar dizendo para ele não faça. Ele, pelo fato de ter a bondade, naturalmente, ele vai agir de maneira a agradar a Deus. Então, o mesmo Deus que diz que não é para fazer, ele dá a capacidade para não fazer. E a capacidade que Deus concede é exatamente a bondade. Quando a pessoa recebe a bondade, ele já recebe isso para cumprir com a vontade de Deus, para não fazer o que Deus proíbe. E aqui, olha só que interessante, infelizmente, o sexto mandamento, aliás, expressa uma ordem de Deus para com os deveres em relação ao próximo. Infelizmente, a falta de bondade tem levado muitos a tirarem as vidas de seus próximos. Se você perguntar por que existe tanto homicídio no mundo, é porque existe a falta de bondade no coração dessas pessoas. Porque é Deus quem concede a bondade para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. E a bondade vai fazer com que as pessoas preservem a vida. Se uma pessoa não preserva a vida, é a ausência total da bondade no seu coração. O fruto da bondade não só faz com que respeitemos o sexto mandamento, como também desejemos fazer o bem aos outros. É por isso que Deus concede o fruto da bondade, para que a gente sinta prazer em obedecer a Deus. E não só, Deus proibiu e eu não vou fazer porque Deus proibiu. Não. A gente recebe a bondade e sente prazer em agradar a Deus, fazendo o bem às pessoas e automaticamente estando isento aí de ser criminoso por meio dos homicídios. Aplicação: quem tem o fruto da bondade jamais irá tirar a vida de alguém. Jamais. Tá? Quem tem o fruto da bondade. Nós temos que estar exercitando isso diariamente, porque as tentações vêm. Se nós não exercitarmos o fruto do Espírito em nossa vida, nas nossas atitudes, como é que a gente exercita as virtudes do reino em nosso coração? Por meio de práticas que diz respeito a agradar a Deus. As práticas, se envolvendo com essas práticas, andando no Espírito. A palavra andar no Espírito diz respeito às ações que agradam a Deus. E quais são as ações que agradam a Deus, que nos disciplina e exercita a virtude de Deus em nós? Nós temos que nos envolver com a oração, nos envolver com o estudo da palavra, nos envolver com a comunhão, nos envolver nas atividades da igreja, nos envolver com os cultos, com a adoração, com o bem. Agir, se envolver com aquilo que pertence a Deus. Você estará exercitando diariamente essa virtude e quando vier as tentações, você não vai ficar irado, não vai sentir ódio e também não vai matar. Pelo contrário, você vai seguir os exemplos de Cristo, você vai ser bondoso, você vai ser misericordioso e jamais você vai decidir matar alguém. Aplicação: quem tem o fruto da bondade jamais irá tirar a vida de alguém. Tópico 2, o aborto. Uma coisa muito séria. A morte de um inocente indefeso. Ponto de destaque. O aborto é uma prova da falta de bondade no coração de alguém. Por quê? Olha só, falta bondade, olha o que sobra no coração de quem aborta. Olha aqui, subsídio teológico. O aborto é uma das maiores provas de egoísmo de alguém. Tá? Olha só, vou repetir. O aborto é uma das maiores provas do egoísmo de alguém em pensar somente em seus benefícios, ao ponto de, para não se prejudicar em alguma situação no âmbito humano, essa pessoa prefere matar do que sofrer um dano moral aqui entre os homens. Por que uma pessoa aborta? Ela é tão egoísta que para ela não sofrer um dano moral numa situação terrena, diante
de alguém, de um parente, do pai, da mãe, do marido, do namorado, etc. Ela é tão egoísta, para ela não sofrer um dano moral de si próprio, ela prefere matar do que se prejudicar diante dos homens. Isso é o último grau do egoísmo. Quem aborta expressa o último grau do egoísmo, que ela prefere matar do que se prejudicar. Mas olha só, mas mal sabe essa pessoa, isso aqui são definições próprias, tá? São dissertações próprias. Mas mal sabe essa pessoa que ela está trazendo o maior mal para si própria, que é a condenação de sua alma. Vê como o orgulho cega? Que a pessoa, a princípio, terrenamente falando, ela não quer se prejudicar. E ela não se apercebe que está trazendo o maior infortúnio da sua vida, que é a condenação da sua alma no dia do juízo. E como Satanás cega as pessoas? O egoísmo dela é tão grande que ela mata para se ver livre de uma situação, mas não sabe que está trazendo a condenação da sua própria alma. Aplicação: a bondade evita assassinatos e condenação. Portanto, se encha do Espírito Santo e sempre faça o bem. Você vai estar livre de tentações, de egoísmo, de complicações eternas. Que Deus nos guarde. O primeiro homicídio, tópico 3, ponto de destaque. Quando o orgulho e a inveja predominam no coração de alguém, desaparece a bondade. Então não deixe jamais o orgulho e a inveja predominar no coração, porque senão a bondade vai desaparecer. E se a bondade desaparecer, olha o resultado. Subsídio teológico: Caim deixou com que o orgulho e a inveja apagassem a bondade do seu coração. Com isso, Caim não pensou em ser bom para com seu irmão. Antes, tirou-lhe a vida, tirou-lhe a própria vida, tirou-lhe a vida do seu irmão, trazendo para si grande maldição, ao ponto do próprio Deus amaldiçoar Caim, e o sangue de Abel clama até os dias de hoje contra Caim. Então, ele trouxe uma maldição terrível para a sua vida. Aplicação: o exercício do bem ao próximo, pelo fruto do Espírito, protege o coração do orgulho e, consequentemente, da condenação. Então, vamos exercitar o bem para proteger o nosso coração contra o orgulho e, consequentemente, da condenação. Terceira parte: sejamos bondosos e misericordiosos. Primeiro tópico: servindo ao outro com amor. Ponto de destaque: Jesus foi e é o maior exemplo de bondade. Então a gente precisa olhar mais para Jesus, irmãos, para que a gente possa aí aprender mais sobre a bondade. Subsídio teológico: Jesus disse em Mateus, capítulo 20, versículo 26, que aquele que quiser ser o maior deve ser aquele que serve os seus irmãos. Jesus disse: se alguém quer ser o maior, sirva o seu irmão. Por que Jesus disse isso? Olha, presta atenção. A palavra serviçal, ali de Mateus 20, 26, vem do hebraico bar. Nós sabemos que Mateus, primeiramente, foi escrito em hebraico, depois traduzido para o grego. Então vem do hebraico bar e, na verdade, é um adjetivo que significa limpo, puro. Por que é um adjetivo que denota pureza? Olha aqui, ó. Quem serve ao próximo é visto por Deus como uma pessoa de coração puro, sem orgulho e sem soberba. Porque ela está servindo, ela está ajudando seu irmão, servindo ao próximo. Deus olha para essa pessoa e vê que ela tem o coração puro. No coração dessa pessoa não tem orgulho, não tem soberba. Por quê? Porque ela se faz o menor, ela vai lá e serve. Aí Deus olha e se agrada dessa pessoa. Para Deus é uma pessoa de coração puro. Aplicação: Cristo ama aqueles que são vazios de si mesmos e cheios de bondade para com os outros. Aleluia! Louvado seja Deus. Vou repetir a aplicação. Cristo ama aqueles que são vazios de si mesmos e cheios de bondade para com os outros. Aleluia! Tópico 2. Ajudando o ferido. Ponto de destaque: há milhares de feridos esperando nossa bondade. Aprenda isso.
existem milhões de feridos esperando a nossa bondade. E Deus não colocou bondade no nosso coração simplesmente para dizer que a gente tem bondade. Deus nos deu a bondade para que a gente possa estender esta bondade àquele que está ferido, precisando. Subsídio teológico. Olha que interessante. O egoísmo cega. O egoísmo cega o indivíduo e faz com que Deus veja quem é egoísta como um tolo. As pessoas que são egoístas são vistas por Deus como pessoas tolas. Por quê? Olha aqui, ó. A parábola de Lucas, capítulo 12, sobre o rico insensato, mostra como Deus chamou aquele rico egoísta. Louco, pessoa desprezível, que ignora tudo, consequências, vontade de Deus, só pensa em si próprio. Uma pessoa inconsequente. Porque ele tinha, olha aqui, ó, por que Deus chamou ele de louco? Porque ele tinha muito e não pensou em quem estava ferido pela escassez. Ele tinha muito. Oh, minha alma, come, bebe, folga, tenho muito para muitos anos. Ele tinha muito e não pensou em ninguém que estava ferido pela escassez. Principalmente no mundo antigo, a grande maioria das pessoas eram pobres. O próprio Jesus diz, sempre tenham os pobres com vocês vão sempre ter os pobres com vocês, olhe para eles. A Bíblia chega a dizer que quem dá ao pobre empresta a Deus. Então a pessoa egoísta, ela fica cega e é vista por Deus como um tolo, como um louco. Se o rico tivesse o desejo de repartir, ele seria visto por Deus como alguém de alma pura, como alguém bondoso, como alguém que era um servo, queria ajudar os outros, servir os outros. Mas ele não pensou nos outros, foi visto por Deus como um louco, orgulhoso e egoísta. Aplicação: devemos socorrer aos feridos com a bondade que vem de Deus. A bondade que vem de Deus, ela tem finalidade. Duas, pelo menos. Primeiro, nos tornar melhor. Segundo, socorrer os feridos pela escassez, pela falta de amor, pela falta de provisão. Ela tem duas finalidades, a bondade de Deus. Nos tornar melhor. Eu até diria que tem três finalidades. Primeiro, glorificar a Deus, porque sempre resultará em glórias ao Senhor, a bondade. Segundo, nos tornar melhor. E terceiro, ajudar alguém, servir ao próximo. Vamos lá, então ajude alguém. Tópico 3, ajudando os irmãos. Ponto de destaque. Devemos ter cuidado da família da fé. Subsídio teológico. A palavra doméstico, em Gálatas 6 e 10, vem do grego oikeios, e significa parente da casa. Isso significa que devemos ter pelos irmãos da fé o mesmo amor de família que temos pelos irmãos de sangue. É isso que a Bíblia deseja, que o Espírito Santo coloque em nosso coração, que o apóstolo Paulo está tentando mostrar. Ajudar os domésticos da fé, amar os domésticos da fé, significa amar eles como a gente ama os nossos irmãos de sangue. Essa é a vontade de Deus. Aplicação: o fruto da bondade faz resplandecer o verdadeiro amor de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos aqui a nossa conclusão. A lição não é tão extensa. Conclusão: que possamos demonstrar ao mundo e aos nossos irmãos a bondade de Deus que um dia foi derramada em nossos corações. Conforme o apóstolo Paulo disse, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra está em Romanos, capítulo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu gosto muito desse texto, até preguei esse texto esses dias num sermão de enlace matrimonial em um casamento que nós realizamos aqui na nossa cidade, onde a palavra do Senhor Jesus mostra que o amor de Cristo foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O tempo não permite eu entrar aqui em detalhes como que o Espírito Santo se cumpriu essa profecia,
que foi lá quase 835 anos antes de Cristo, quando Joel disse que o Senhor derramaria do seu Espírito. A expressão aqui do derramar, o sentido, significa que ele viria. É como você pegar um copo d'água, jogar no chão a água, não tem como você pegar de volta. A ideia é que o Espírito Santo viria para ficar. E o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, quando o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, a primeira pessoa que recebeu o Espírito Santo e ele veio para ficar foi Jesus. Porque ele não usava Jesus e se retirava como no Antigo Testamento, que ele era dado sob medida. Mas ele veio sobre Jesus e ficou em Jesus. E depois Jesus concedeu ele então aos discípulos, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo não se ausentava deles, não usava e saía, ele veio para ficar. Então esse amor que foi derramado nos nossos corações, que o apóstolo Paulo fala, ele está permanente em nossos corações e nos dá a capacidade de sentirmos as virtudes de Deus em nosso coração e que possamos também, por meio disso, praticar as ações que revelam o amor de Deus. É por isso que eu aconselho, e esse trimestre eu estou falando muito aos alunos, se encha do Espírito Santo. Busque verdadeiramente exercitar diariamente a comunhão com o Espírito Santo. E naturalmente você vai ter ações que vai glorificar o reino de Deus. Que jamais venhamos aceitar qualquer forma de homicídio, pois somos novas criaturas e sabemos que Deus abomina tal prática. Então, aborrecer o irmão, odiar alguém, prejudicar alguém, ignorar a necessidade de alguém, fazer pouco caso do sofrimento de alguém, ficar indiferente em relação ao sofrimento de alguém, isso não pertence a Deus. Isso não pertence a um sentimento que provém de Deus. E o Senhor nos concede o seu Espírito para que possamos genuinamente ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensava e pensa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É por isso que nós vemos falando aqui do fruto do Espírito. Nós estamos vivendo uma época, hoje, pós-modernidade, século XXI, onde a grande maioria das pessoas são egoístas, são orgulhosas, elas esquecem da necessidade alheia. Elas são que nem a sanguessuga, só dá e dá, só querem para elas, não querem repartir. E o Espírito Santo, junto com a igreja, nós viemos aí nadando contra a correnteza, tentando colocar os valores do reino numa grande massa de pessoas que estão com os valores completamente distorcidos em relação à vontade de Deus. E é por isso que nós estamos frisando aqui todas as lições nesse trimestre, que devemos nos encher com o Espírito Santo de Deus, para que possamos, por meio das nossas vidas, fazer com que Deus seja revelado no coração das pessoas. Aleluia! Eu convido você para estar conosco nas nossas escolas bíblicas dominicais, para aprender esta lição de número 8. Lembrando que restam poucas lições para encerrar o trimestre. Nós temos aí a próxima lição, 9, 10, 11, 12 e 13, mais 5 lições. Já vou adiantar aqui, a lição 9 vem falar de fidelidade, firmes na fé. A lição 10 vai falar da mansidão. E como estamos precisando de mansidão nos dias de hoje. Porque as pessoas estão exaltadas. Quer ver um exemplo de como precisamos de mansidão? Você que dirige, no trânsito existem muitos demônios que estão trabalhando no trânsito para que as pessoas entrem em contenda umas com as outras. E quantos assassinatos acontecem no trânsito? As pessoas que não têm mansidão, elas ficam iradas, exaltadas, não são mansas. Tem que ser manso diante da situação adversa. Lição de número 11, vivendo de forma moderada. Isso aqui, irmãos, nós estamos vivendo dias onde as pessoas, o ser humano por natureza, ele tem um desejo de ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido, ele quer se aparecer, ele quer se mostrar, ele quer se exibir, ele quer ostentar. E eu costumo aconselhar tanto os alunos da escola dominical como os alunos de teologia, tome cuidado com a ostentação. Não fique compartilhando tudo que você recebe, tudo que você ganha, tudo que você tem. Não faça isso. Além de você ficar exposto aos olhos de pessoas que cobiçam o alheio, você pode oprimir uma pessoa simples e humilde.
Então tome cuidado, seja moderado. A lição número 12, quem ama cumpre plenamente a lei divina. Então nós temos aqui a lição número 12 que vai falar que aqueles que amam a Deus com facilidade, eles vão cumprir a lei divina com amor, com prazer. E a lição de número 13, uma vida de frutificação. Aleluia! Nós vamos ver aqui que aqueles que recebem esse fruto maravilhoso do Espírito, eles estão sempre produzindo no reino de Deus. E eu convido você a estar conosco, encerramos esta lição, e eu peço que você esteja na próxima lição conosco aqui, gravando e aprendendo. Compartilhe esta lição, deixa o teu ok aí, e que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém e amém.